Queridos alunos, bom dia. Professora Ioná, meus queridos alunos da Escola Cristo Rei. Vamos para mais um dia de aula. Vamos falar das reformas religiosas no capítulo 4, na página 50. Acompanhem, por favor. São estudados os fatores que propiciaram o surgimento de novas igrejas na Europa durante o século XVI, destacando-se os motivos que levaram alguns membros do clero católico a romper com a igreja. Nesse contexto, são apresentadas personalidades como Lutero e Calvino, que com suas pregações promoveram a reforma primeiro na Alemanha e depois em outras nações europeias recém-formadas. Com relação às ideias, são destacados os pontos contra os quais as novas igrejas se posicionaram e também as novas doutrinas que surgiram. Então, olhem, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa durante a Baixa Idade Média. Do século XI ao século XV, ela determinava a conduta religiosa e moral das pessoas e tinha forte influência sobre a política e a economia. Então, grifem, a população europeia a considerava autoridade espiritual única, acreditando que só haveria salvação para a alma daqueles que a seguissem. O Papa, líder religioso e único, detinha o maior poder que os próprios senhores feudais, bastante numerosos e com poderes limitados a seus feudos. Os membros do clero católico eram vistos como autoridades responsáveis pela boa conduta dos seus fiéis. Todos os setores da vida eram regidos por normas e determinações da Igreja. Os feriados, os dias festivos, o comportamento dos indivíduos, a vida familiar, o acesso a determinados conhecimentos, tudo era propiciado pela Igreja Católica. Então, gente, entretanto, com todas as mudanças ocorridas na Europa, mais evidenciadas a partir do século XIV, vamos perceber aí que elas vão contribuir para o surgimento do protestantismo, salientando-se que o comportamento passível de crítica era adotado por alguns integrantes da Igreja Católica e não por toda a instituição. Embora hoje possa parecer trivial, a divisão da cristandade ocidental entre católicos e protestantes é importante ressaltar que essa cisma foi profundamente traumática. A vida social e política estava fortemente ligada à vida religiosa. Então, portanto, qualquer mudança nesse campo abalava toda a conjuntura social. Desde a Baixa Idade Média vinha surgindo manifestações de críticas à Igreja, ou pelo menos ao seu alto clero, né? Vista pela Igreja Católica como movimentos heréticos. Então, a Igreja Católica não aceitava. Então, isso significa que eram comuns contestações aos fundamentos teológicos do cristianismo. Isso só ocorreria com os movimentos reformistas do século XVI, né? Ressaltando aí como isso foi favorecido pelo contexto de transformações que se verificava na época. Entender o significado das expressões reforma e contra-reforma é fundamental para compreender esse período de mudanças na Europa. A expressão reforma da Igreja designa uma série de acontecimentos que romperam com a unidade católica e deram origem às novas religiões, o luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo. Por contra-reforma, entendemos o conjunto de medidas que a Igreja Católica tomou para tentar deter o processo de rompimento, modificando em parte seus dogmas e suas estruturas internas. Interessante também, meus caros alunos, é que nós percebamos que muito disso ainda acontece hoje quando nós falamos aí com relação à intolerância religiosa que se abateu em muitas partes da Europa, gerando os intensos conflitos entre católicos e protestantes. Revela
como os sentimentos que motivaram as cruzadas ainda continuam latentes, ou seja, a maioria das pessoas mostrava-se incapaz de aceitar que o outro tivesse uma fé diferente da sua. Ressalto aí, meus caros alunos, a importância de respeitarmos as diferenças culturais, especialmente no tocante à religião, que ainda hoje motiva tanta violência no mundo. Então vamos pensar nisso. Outros motivos também foram os motivos políticos, né? Haviam conflitos entre papas, monarcas em torno das questões relacionadas ao controle do poder político. Muitos monarcas usavam a religião para se fortalecer politicamente. Os papas, por sua vez, afirmavam que a igreja, além de deter o poder espiritual, tinha autoridade sobre o poder temporal, ou seja, sobre o poder político, né, sobre a vida social da gente. Segundo eles, os reis somente poderiam governar com a autorização e o acordo dos papas. O desenvolvimento de um novo pensamento com base na formação das monarquias nacionais colocou a população contra o domínio e a influência excessiva da igreja nos assuntos internos dos seus estados. Sua intervenção era considerada um entrave ao desenvolvimento econômico, uma vez que a igreja mantinha uma estrutura política baseada ainda em um modelo feudal. 53 do livro de vocês. Vimos que a igreja ela interfere não só no controle político do Estado, na forma como o monarca governa, mas ela também vai interferir nas causas econômicas e nas causas morais e religiosas. As causas econômicas, a Igreja Católica ela é detentora de um grande império econômico. A Igreja era a maior proprietária de terras da Europa Ocidental. Ela também concentrava outros bens, como abadias, conventos, metais preciosos e joias, e gozava da isenção de impostos sobre essas riquezas. Os reis e os nobres viam na reforma a possibilidade de tomar posse desses bens, e a burguesia, por outro lado, via a possibilidade de não ter mais que pagar impostos à igreja. Tá? A burguesia entendia que a reforma era essa oportunidade de não pagar impostos à igreja. Por quê? Porque a Igreja Católica ela se enriquecia cada vez mais com os impostos pagos pela burguesia. Tá? Então, causas morais e religiosas. O dinheiro recolhido pela Igreja em forma de dízimo, correspondente a 1/10 da renda de cada cristão, era usada para sustentar a igreja paroquial. Contudo, a partir do Renascimento, além do dízimo, o número de impostos aumentou, com a finalidade agora de reunir fundos para a construção da igreja de São Pedro em Roma, uma igreja belíssima por sinal. Com o mesmo objetivo, a igreja passou a vender cargos eclesiásticos em larga escala, prática que se tornou corrente, pois representou importante fonte de renda para a igreja, assim como a venda de relíquias, objetos tidos como sagrados e milagrosos, que era vendido pela Igreja Católica para poder aí aumentar o seu patrimônio. 54 do livro de vocês, vamos ver aí a vida escandalosa de certos papas, como Alexandre VI, que teve amantes e filhos, e de muitos padres e monges que mantinham uma vida paralela à religiosa, não era vista com bons olhos pelos cristãos, pois boa parte do dinheiro arrecadado pela igreja estava sendo destinado à manutenção dessas famílias. Com a vida desregrada do alto clero, desperdiçava-se vultuosas somas para manter a opulência e o luxo que cercava o papado. Ao mesmo tempo em que o poder da igreja aumentava, também crescia a corrupção entre os clérigos. Os cargos religiosos eram negociados por nobres que não tinham nenhuma intenção em seguir as normas religiosas. Muitos deles sequer compreendiam
qual eram os dogmas ou até mesmo não conheciam o latim, a língua oficial para os rituais católicos. Quinquilharias de toda a espécie era vendida por padre como relíquias religiosas. E o perdão pelos erros cometidos, ou seja, pelos pecados, era concedido mediante um pagamento de venda de indulgências. Diante de tudo isso, a Igreja Católica sofreu inúmeras críticas e, enquanto era muito poderosa, sempre se saiu vitoriosa nos embates com os inimigos. Mudanças vão acontecendo nesse período, mudanças de consciência e inovações técnicas. O aperfeiçoamento da imprensa realizada por Johannes Gutenberg favoreceu a difusão de obras escritas, entre elas a Bíblia. Sua tradução para outros idiomas possibilitou que muitos cristãos ou não cristãos a interpretassem, tomando conhecimento direto dos ensinamentos do cristianismo e reconhecendo as contradições praticadas pela igreja da época. Pensadores humanistas como Erasmus de Roterdã, Thomas, François passaram a criticar a igreja no intuito de fazê-la reencontrar os verdadeiros princípios do cristianismo. Não pretendiam, entretanto, romper com ela, tampouco incentivar a criação de novas religiões, mas criticavam-na apenas como o objetivo de moralizar os seus costumes. Esses estudiosos valorizavam o indivíduo e acreditavam que o sentimento da fé era algo muito pessoal. Muitos criticavam o luxo entre os representantes da igreja e o envolvimento deles em atividades políticas. Assim, podemos perceber a crise da igreja, com as transformações ocorridas no final da Idade Média. A Igreja Católica, que era símbolo de poder até então, passou a ser afrontada pelas monarquias que se fortaleciam e que passaram a questionar o direito do Papa de se intrometer nas questões políticas, pela burguesia como um novo grupo social que buscava prestígio e precisava romper com a ordem imposta pela igreja. A população que buscava respostas para as suas angústias religiosas, já que a Igreja Católica não pôde fazê-la para salvá-las do período da fome, da peste e das guerras. Os humanistas, que propunham a valorização do homem dentro do próprio processo de conhecimento. E os cientistas e os artistas renascentistas, que passaram a buscar na natureza e na razão, e não mais nos dogmas, as respostas para as suas questões. E foi nesse ambiente que surgiram novas interpretações sobre o cristianismo, que resultaram em novas religiões chamadas de protestantes. Então, meus queridos, vamos dando uma parada por aqui. Solicito que vocês façam os exercícios da página 54, 55 e 56 e na próxima aula retomaremos aí com a questão ainda das reformas protestantes.